Então, vamos começar saudando, pedindo licença e agradecendo, né, a trajetória das mulheres que nos trouxeram até aqui. Agradecer também quem já está aqui, quem está nos assistindo. Hoje vai ser potente, assim como todos os outros dias. É o terceiro encontro, né? A gente já teve, mentira, quarto encontro, a gente já teve outros três. Primeira aula inaugural, análise de conjuntura, depois feminismo antiproibicionista e rua, depois feminismo antiproibicionista e abolicionismo penal. Semana que vem tem o último encontro, que é feminismo antiproibicionista e racismo, para fechar com chave de ouro. A gente vai contar com as presenças de Priscila Gadelha e Luana Malheiro nessa nossa noite. Boa noite, princesas, muito bem-vindas. Boa noite, minha gente. Elaine, Cristina, Juliane, Yasmin, Lívia, Daniele. As outras já falei, mas eu vou falar de novo aqui que está ao vivo agora. Aida, Yolanda, Raíssa, Alana. A gente tem o Brasil todo aqui, ó. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, Uruguai, América Latina, no caso, aqui. E é isso. É isso. Bom demais. Que a gente se encontre. Bons encontros que nos permitem esperançar mesmo num contexto tão difícil. Vou me apresentar, eu sou Nemara Viana, sou artesã, educadora, sou redutora de danos no Centro de Convivência de Lei, sou antropóloga e mestranda em saúde coletiva. E hoje vou ter o prazer de mediar esse espaço com essas duas mulheres incríveis. Se vocês quiserem se apresentar ou escolher quem vai começar a dar o start aí na nossa atividade. Posso começar, combinei com Luana agora há pouco. Mas se você quiser dar boa noite, viu? Dá já um sinalzinho. Oi, gente. Elas gostam tanto de lhe A ouvir. cara da mãe louca, toda descabelada. Boa noite, minha gente. Um prazer, uma satisfação estar com vocês. Vamos aí dialogar junto aí nessa feira. Isso. Simbora. Ceará está aqui também. E aí a gente vai, ó, no balanço da onda. Se a internet cair, a gente se ajusta e a gente segue, certo? Vamos entender que a gente pode estar seguindo. Eu sou Priscila Gadelha, sou de Recife, também construo a Renfa desde o início, assim como Luana, Ingrid, que não está aqui hoje, e outras mulheres também que já estavam aqui, Tamarinha, e trazer à tona feminismo proibicionista e redução de danos me fez essa semana ficar acessando um monte de memória, primeiro de tudo, assim, né? De acessar a história, de como é que foi construir isso, produzir isso, chegar até esse lugar, assim. E aí, primeiro falar, acho que é da minha felicidade, da gente estar podendo fazer uma formação em trazer o que é que nos falta, como é que a gente chegou até aqui, e o que é importante para a gente, a partir dessa realidade, desse momento, está trazendo à tona. E aí, antes de começar até também no foco sobre redução de danos e feminismo, eu queria trazer à tona aqui o nome de algumas mulheres, que é Rossana Ramé, Maristela Moraes, Alda Roberta, Roseane, Gigi. São algumas das mulheres que eu queria citar da redução de danos, várias delas que estavam aqui antes de mim, que já traziam a necessidade da gente falar sobre gênero na redução de danos, mas, como a gente bem sabe, a estrutura está aí, ela não se curva muito fácil, né? Então, o que a gente sofre muitas vezes é violência. E algumas companheiras dessa abriram alguns caminhos para a gente, e eu acho que é importante trazer a memória delas aqui hoje. E aí, primeiro, eu acho que é importante colocar esse lugar num paradigma ético-político, com horizonte para a autonomia, para a integração e libertação da gente a partir do nosso entendimento de povo,
a partir do nosso entendimento dos nossos corpos, das nossas vivências. E a redução de danos, para mim, nesse momento hoje, eu falo aqui, é a forma como eu estou vendo, né? E ela se casa muito com a construção da Renfa, porque nós todas já éramos redutoras de dano, foi esse lugar, inclusive, que nos faz ocupar, incidir, criar. E o principal também é trazer à tona esse lugar da pessoa e da mulher usuária de drogas, né, que era tão colocado, nem existente na política e muitas vezes violado de formas absurdas, que ainda é, mas que a gente hoje ainda consegue construir algum tipo de voz, algum tipo de lugar, que a gente começa a incidir a partir disso também, em ser um agente político, em ser uma protagonista da sua história, e não precisar que outras pessoas falem sobre nossas vivências, sobre nossas realidades. Então, o fato de sermos usuárias de drogas nos fez construir e entender o nosso lugar enquanto feminista, antiproibicionista, antirracista, antipunitivista. Todos esses temas que estão sendo trazidos no curso falam da nossa necessidade, da nossa construção. É importante, eu acho que para mim, registrar esse lugar da saúde mental como um local que é a matriz de todas essas opressões. E aí todas essas falas que eu pego aqui não foram só minhas, tá? Então tem fala aqui de Nêmara, tem fala de Luana, tem fala de Ingrid, tem fala de materiais que eu fui lendo, que eu fui conhecendo, de pessoas que não estão aqui, que me ensinaram tanto na rua. E a gente registra esse lugar do racismo, do machismo e do classismo, nessa questão de classe, onde a sociedade é completamente dividida entre ser humano e não ser humano. E a gente traz isso como base, como premissa para falar dessas opressões, porque era um lugar que passava. Entendemos que nosso lugar também está em consolidar redes sociais e alterar os modelos que estão dados aí em nossa volta. Também registrar aqui que muito dessa fala que estou trazendo hoje está na nossa carta de princípios, que ela é longa, mas ela fala tudo o que a gente quer, tudo como a gente, né, trabalha, pensando a forma de vida que a gente pode ter. E a gente precisa encontrar uma forma, uma estratégia, porque, como dizem os povos indígenas, nós estamos em guerras desde sempre, a gente nunca parou. A guerra ela nunca parou, né? A longa noite continua desde então, desde a entrada aqui, desde a invasão. E a gente precisa trazer à tona isso, porque a gente nem sabe sobre nossa história. O quanto foi negado, o quanto foi negligenciado para a gente. E, a meu ver, a redução de danos é como se fosse uma brechinha que a gente consegue acessar, que a gente consegue entrar para trazer à tona todas as nossas lutas, todas as nossas reivindicações por um outro formato de sociedade, onde a gente comece a falar sobre como a gente pode se determinar, como a gente pode entender a nossa forma de organização, como a gente pode pensar cuidado. E no dia do aniversário de... esqueci o nome dela agora, que a Emera falou assim que a gente chegou, a bicha trabalhou com a Anise da Silveira. Dona Ivone Lara. Isso, Dona Ivone Lara, que estava lá junto com a Nise, fazendo a revolução psiquiátrica, né, e que foi negada na história, né, pela academia, por todo o cenário, e ela vai encontrar a sua formatação de se mostrar na história, de colocar como é que a gente fala, porque a gente também não só é uma coisa, né, a gente pode ser da saúde mental e pode ser um excelente sambista, a gente pode estar em uma situação extremamente adversa e poder ser o oposto em outra situação, porque a gente pode tudo, a gente pode sim, se a gente entender que a gente vai se reconhecer nesse sistema, entender qual é a nossa forma, qual é a nossa potência, qual é o nosso lugar. Como a gente começa a falar de um projeto de liberdade para todas as pessoas e uma sociedade sem prisões, é porque esse modelo que está dado aí, ele foi feito para nos aniquilar. É só estratégia de aniquilamento, de como acabar com os povos, de como controlar as pessoas. E aí a gente vai e reconhece, a partir desse lugar do feminismo, a partir desse lugar da redução de danos, que a gente precisa ocupar os espaços de poder, porque é a partir dos espaços de poder que a gente vai pensar processos de entrada, de inserção, de alternância e as formas de exercício do poder para poder trazer à tona a nossa realidade.
E aí acho que é importante colocar, por exemplo, um lugar que eu vejo onde a gente consegue construir algo, quando a gente consegue escutar nossas formas diferentes, mas também encontrar nossas semelhanças dentro desse processo. E encontrar as diferenças, encontrar as semelhanças é o que vai nos enriquecendo durante essa construção que a gente vai estar fazendo. A gente compreende uma necessidade urgente de novas concepções e práticas de fazer política, porque a redução de danos, ela muitas vezes estava envolvida por um lado de um campo, a partir, por exemplo, da lógica da saúde mental, da inserção na política pública, só que a gente entendia que o lugar do usuário de droga, da pessoa que usa droga, estava bem afastado desse lugar. E a gente precisa se organizar, a gente precisa dar nome a quem somos. E quando a gente se consolida enquanto REFA, é dando nome a quem somos. Uma rede de feministas, antiproibicionistas, usuários de drogas, que pautam sua lógica de cuidado, que pautam a lógica de cuidado com as necessidades de responsabilização e não precisar apenas ir para o punitivismo, mas como é que se faz isso? E aí a gente está aprendendo. Com base na redução de danos, um dos princípios básicos da RENFA é um dos princípios básicos da redução de danos, né? Esse lugar de defesa sem trégua da autonomia e liberdade. Mas para construir autonomia, a gente precisa de base também, a gente precisa, às vezes, de sustentação, não é chegar só e vai lá e ter autonomia. A gente precisa ter suporte para isso, precisa, às vezes, ter tempo para isso. E tempo é essa dimensão que está em nossa volta, que a gente também precisa aprender a como a gente caminhar por dentro dela. Promover a auto-organização de mulheres usuárias de drogas como sujeito político contra essa luta de dominação, de exploração, para a construção de um projeto de transformação social. Se a gente não faz isso, a gente vai estar sempre sendo massacrada, empurrada, deslegitimada, e não é simples fazer isso. A gente só consegue fazer isso em bloco. A gente não faz isso sozinha, nada que a gente faz é sozinho. A gente sempre que vai, a gente vai junto, vai produzindo esse saber a partir do coletivo, mas sem perder um lugar base para a gente, que é a solidariedade, como princípio básico da gente, em todos os grupos que a gente vivencia, que a gente ocupa, em todos os territórios onde a gente tem vítimas de violações de direitos, que é promovida pelo formato de guerra às drogas, mas se a gente amplia isso, é um projeto de guerra ao nosso povo, aqui na América Latina. Estava vendo agora há pouco uma narrativa do Krenak, que assim que acabar, que eu posso indicar o link aqui, foi uma que o Luan até compartilhou hoje mais cedo, e ele coloca para a gente que essa ficção que a gente vive, ela é feita para enlouquecer mesmo, para a gente ficar baratinando no meio dela, só que aí eles esqueceram que as baratinadas estão no meio, elas aprendem a ler também as coisas que estão acontecendo no meio. Então, a gente também tem que aprender a lidar com essa desorganização que está em nossa volta e encontrar a nossa forma, não a forma que está dada. A forma que está dada já mostrou a gente uma série de coisas, inclusive como é difícil construir em alguns espaços. Mas a gente tem como fazer isso se a gente conseguir se organizar e pensar um modelo de cuidado onde envolva todas as pessoas. Um outro ponto a partir da redução de danos, a gente sempre se questionou muito como é que a gente iria construir formas e estratégias de reparação. Esse é um outro nosso nó e desafio, mas que a gente está lá criando formatos. Mas um dos pontos que a gente entende é de dar protagonismo e trazer as pessoas para ocupar os espaços, trazer as pessoas para trazer à tona as suas vivências. Então, quando a gente entende a redução de danos, e aí a redução de danos ela vai lá, acompanha pessoas em situação de rua, são as pessoas em situação de rua que vão precisar falar das necessidades dela. Se a gente for falar com profissionais do sexo, a mesma coisa, com usuários de drogas numa cena de uso, a mesma coisa, são essas pessoas que vão ter que estar trazendo as suas realidades. E é a partir desse lugar que a gente pauta uma necessidade também de como a gente vai legalizar e regulamentar, qual for a palavra que for determinada, o uso de drogas e como a gente vai trazer à tona uma realidade de como esse estigma e como esse medo e como a criminalização aniquilou centenas, milhares de famílias, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina,
como segregou, enlouqueceu outra série de pessoas também dentro desse mesmo formato. E aí precisa que a gente traga à tona essa discussão, e aí a maconha é um exemplo muito explícito disso agora, quando ela está aí, por exemplo, dada para regulação, para regulamentação, para legalização, e não é nem se cogitado aqui no Brasil, nem a proposta de legalização, e muito menos que se tenha algum tipo de reparação. O que a gente tem cogitado aqui é de que uma empresa lá no Paraná quer tomar e colocar como maconha sendo uma substância apenas dela aqui no Brasil. Então, aqui, esse debate não é nem cogitado, para a gente ter noção de como a gente é afastado de um lugar básico, que é uma discussão que, por exemplo, acontece em alguns estados americanos, que acontece em alguns países da América Latina, apesar de ser difícil, mas com incidência política, com participação, a gente consegue trazer à tona essa discussão. E tudo isso é estratégia de redução de danos. Não tem como a gente pensar em redução de danos a partir da lógica com uma única pessoa, que ali as estratégias para o uso, a gente tem muita, e a gente cria. Pergunta na rua que a galera vai colocar, a gente vai saber quais são essas estratégias. Agora, qual é essa estratégia maior para esse sistema que está em nossa volta? Como é que a gente faz isso? Esse é um lugar que a gente vai estar construindo ele sempre. Poderia estar aqui falando das estratégias para as substâncias, mas esse lugar é o que a gente acha mais fácil em qualquer lugar, né? Desde a Escola Livre, o Edley, o Espaço Normal, o Corra para o Abraço, os diversos coletivos de redução de danos, a gente sabe falar sobre isso, a gente conquistou esse espaço. Mas como a gente amplia isso? Como a gente faz com que as pessoas entendam que redução de riscos e danos, ela fala de uma necessidade diante de um Estado colonizado, que mata, que aniquila, que enlouquece as pessoas. Esse é um lugar que a gente precisa trazer à tona, porque o formato de vida que está em nossa volta, ele só pensa em aniquilação, né? O genocídio, né? Que agora a gente consegue falar com a pandemia, mas que os povos originários estão falando disso aí há muito tempo. Né? Como é que a gente traz isso à tona? E aí, deixa eu respirar, porque depois de tudo isso, a gente entendeu que a gente precisava falar de autocuidado, porque autocuidado é redução de danos também. Como é que a gente vai estar falando de tanta coisa, de tanto problema, de tanto adoecimento, se a gente não se cuidar? E aí a gente coloca como princípio básico na nossa construção na Renfa é que a gente tem que ficar viva. Então, todas as pessoas que estão aqui ouvindo hoje, a gente precisa que vocês permaneçam vivas, fiquem vivas. Se de repente, por qualquer razão, duvidou, questionou, teve aquele conflito interno, brigando com o mundo e com o sistema, fala com alguma de nós. Chama, estou precisando, me ajuda, me escuta. Ou eu não quero falar nada, está tudo bem também. Deixa eu ficar aí, está tudo bem também. A gente precisa aprender a pedir ajuda, porque o mundo em nossa volta criou nesse processo de enlouquecimento que pedir ajuda é fraqueza. E aí isso é muito importante que a gente tire esse comando que foi colocado dentro da gente e a gente entenda que pedir ajuda, inclusive, é reconquistar a força e dar força para outra para acreditar que pode, que dá força para outra para acreditar que pode, porque as estratégias de sobrevivência que nós criamos desde então, elas são milhares. A gente não vai saber nunca quantas e quais foram as estratégias, porque tem muitas que a gente nunca conseguiu escrever, foi só pela oralidade, que é nosso também potencial. E aí, caminhando para um ponto já indo fechar, porque eu também quero ouvir muito também a fala de vocês, que esse lugar de ser mulher forte e guerreira e extremamente potente, que aguenta tudo, é tudo ilusão, faz parte desse jogo de ficção que colocaram aí para a gente. A gente também é vulnerável, a gente também tem fraqueza, a gente também precisa, como todas as pessoas na Terra. E isso também é o que traz a nossa potência. Quanto mais a gente se reconhece, mais a gente entende o que é que pode fazer, mais a gente sente o que é possível fazer e o que não é também, está tudo bem, reconhece nossos limites,
e a gente encontra o nosso lugar. O nosso lugar. É só isso. Cada uma tem um lugar. Unidade na diversidade, está lá no nosso manifesto isso, viu? Na nossa carta de princípios. Falar da nossa potência quando a gente possibilita a interseccionalidade na prática. A importância da gente ter uma educação afetiva efetiva. Mas não é afetiva aquele idealizado, não. É de falar o que se deve falar quando necessita falar. Quando é preciso falar, que massa, parabéns. Mas quando é preciso falar, pô, errei, foi mal. É importante também. Tudo isso faz parte do nosso lugar. E isso, quanto mais a gente aprende, mais a gente pode levar para as outras pessoas também se reconhecerem. Então, entendermos nossas fragilidades para acessarmos nossas potencialidades. Esse eu acho que é um caminho muito importante também. Vou pular aqui. Tem uma frase que eu acabei de ouvir de Krenak que eu vou trazer para a gente. E ele termina e fala, vocês se lembram quem são? Cada um aí, se lembra quem é assim? Não quem é você agora, essa pessoa adulta e tal, mas quem era aquela pessoa lá atrás que sonhava com uma série de coisas que às vezes fica rindo. Você se lembra? E aí eu acho que é um negócio para deixar. A gente termina nossa carta, né? Acho que quem já leu já ouviu isso várias vezes. Nada a nosso respeito sem a nossa participação. Não somos parte do problema, somos parte da solução. E a solução depende também do apoio e da presença de todo mundo, da incidência. Então, se eu puder apoiar, compartilhando material, incidindo, ajudando alguém, que massa. Se eu puder apoiar financeiramente, projetos de trabalho, de renda, encontrar formas de incidir socialmente com o grupo que está em minha volta. Não precisa esperar alguém de fora, não. Pode ser com a galera da sua rua, com quem está junto. Como é que a gente pode fazer isso? E aí eu vou fechar com um poema que hoje de manhã a Ingrid compartilhou. Eu sempre acho massa que no dia que eu falo alguma coisa, a galera bota umas coisas incríveis. Dos nossos medos nasce a nossa coragem. E nas nossas dúvidas vivem as nossas certezas. Os sonhos anunciam outra realidade possível. E os delírios outra razão. Achados nos esperam nas andanças, porque é preciso perder-se para se encontrar. Então, que a gente se perca, se encontre, se perca de novo, se ache de novo, está tudo certo. E esse poema é de Eduardo Galeano. E obrigada por mais um momento. Obrigada, Pri, incrível. Acho que é muito por aí mesmo, quanto tem sido importante, né, a gente também falar sobre arte, outras formas de linguagem, para a gente elaborar todas essas dores e conseguir colocar a mão na massa, cada um no seu jeitinho, no seu tempo. Luana, é contigo. Boa noite. Vamos nessa. Bom, meu nome é Luana Malheiro, sou redutora de danos. Estou aí construindo a Rinfa desde o começo. É uma felicidade estar aqui com vocês, assim. Vocês estão vendo pela cara que eu estou exausta, né? É tipo o quarto momento em tela, mas que eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento tão louco que esse curso e esse momento que a gente tem de estar confabulando, a gente está aqui em mais de 50 mulheres confabulando, então isso aí é muita energia, né? Então, assim, pedir licença também para assim, fazer um resgate histórico. Eu fiz um negocinho, né, arrumadinho na cabeça, porque eu quero trazer um pouco, compartilhar um pouco com vocês coisas que eu tenho pensado mais recentemente, porque agora eu estou num negócio de estudar o mal, a maldade.
o pacto colonial assim, mexer nesse vespeiro, né? Eu acho que um pouco do meu caminho dentro da ciência, dentro da construção desse conhecimento, vai muito dessa sede de entender assim que a gente olha assim para a política de drogas e a gente vê, não, isso aí tá tudo errado, né? Tá tudo errado. E aí você vai tentar buscar as histórias por trás do que existe hoje, né? Assim, nem todo momento da história da humanidade se viveu uma proibição. Mas, basicamente, de 60 anos para cá, a gente viveu essa proibição. E aí eu tenho agora me esforçado um pouco de mapear como que esse projeto político ele é um projeto que é um projeto do sistema mundo, é um projeto colonial, e ele diz respeito à América, à América Latina, né? Ele diz respeito à autonomia dos povos, ele diz respeito à retomada da nossa história, ele diz respeito ao movimento Sankofa, né? Um movimento que a gente olha para trás com sinceridade e a partir de outras evidências, para entender como que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente chega numa política assim que sem Covid, né? Fora a Covid, que mata 60 mil pessoas no Brasil durante um ano. Porque os países da América Latina têm o mesmo índice de morte. Porque as pessoas se parecem, né? Dentro dessa perspectiva continental, né? Qual o lugar desses atores no sistema mundo, né? Para a gente chegar aonde a gente chegou agora, minhas companheiras, os caras sentaram numa mesa grande que Bolsonaro, né, fez para jantar com os empresários e pactuar a vida sem a nossa presença, né? E esse foi o pacto que fundou a guerra às drogas. O pacto que fundou a guerra às drogas em nenhum momento falou de saúde, né? Quem vai falar de saúde e autonomia é a redução de danos, mas a proibição não se interessava em falar sobre saúde, não precisava falar sobre saúde. Se você pega os arquivos históricos da década de 30, do lugar onde nasceu esse pensamento nos Estados Unidos, você vai encontrar pessoas que trabalhavam com o Ku Klux Klan. Você vai encontrar uma supremacia branca muito bem articulada, né? Que está articulada com a mídia, que está articulada com a ciência, que está produzindo conhecimento, que está produzindo um projeto de poder. Eles também, em algum momento, sentaram e confabularam, né? Então, agora nós precisamos fazer isso. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não vai procurar estudar, entendeu? A gente precisa compartilhar, por isso que esses momentos são importantes, entendeu? A gente precisa entender qual o tamanho do nosso problema, né? E para conseguir, assim, por que será que nesse exato momento, na Bolívia, a gente tem as cocaleiras que estão sendo agredidas e violentadas em seu aspecto cultural mais tradicional, que é o uso da folha de coca? Por que essas mulheres estão morrendo? Por que as suas tradições estão morrendo? Por que as suas culturas estão morrendo? Porque esse é o pacto. Esse é o pacto lá atrás, né? Então, é um negócio que é tão assombroso que não tem nem assim, não tem um disfarce, né? O disfarce ele vem depois. Mas na década de 30, tem um cara que se chama Harry Essinger, eu sempre falo dele. Agora, ultimamente, porque a gente tem que dar um nome para os racistas desgraçados, botar a cara dela e falar muito mal dela, né? Porque é isso, né? É muito pesado, assim, você vê o poder que essa supremacia teve nos Estados Unidos de entender, então, que associando fantasias, delírios sobre a população negra, sobre o que seria a população negra, eu incitaria aí o ódio a essa população e, em cima disso, eu crio uma política, né? Para tentar deixar um pouco mais claro, mais escuro, né?
o projeto que essa branquitude fez, o projeto que Harry Essinger dirigiu, ele dizia respeito à perseguição de comunidades negras e latinas dentro dos Estados Unidos. Então, o conteúdo que circulava para a elaboração da Delegacia de Narcóticos, das instituições e de toda essa política era porque o homem negro ele vai usar maconha e vai ficar louco e vai estuprar uma mulher branca. E aí a gente tem que reagir a isso. Não, era um conhecimento que não tinha um embasamento científico mais profundo, né? Então, era muito construída a partir dessas fantasias da supremacia branca. Harry ele era o grande representante do medo branco do levante negro, né? E ele colocava isso assim, em termos muito nítidos, né? Então, quando ele cria a delegacia de narcóticos, então ele vai criar um negócio que se chama Fire First. Você atira primeiro, depois você pergunta. Em comunidades negras e latinas, você atira primeiro. Essa é a regra, né? Aí você vai ter aqui um negócio de um kit flagrante, que é assim, você vai cantores de jazz que são ícones do movimento negro e vão colocar lá uma droga. E assim foi com Billie Holiday e assim foi com diversos ícones aí da cultura negra dentro dos Estados Unidos. Houve um momento, então, que o Harry Essinger tem essa ideia de internacionalizar esse pacto, né? E aí vai na ONU, a fatídica Assembleia de 61. Que merda de reunião, né? Uma convenção única, né? Que elas ficam lá todas assim, sentadas, e aí o que se debateu muito fortemente foi isso, né? Primeiro, os Estados Unidos ameaça de embargo comercial os países que não aderem a essa política de controle, e você tem, nesse momento político, os outros países também foram convencidos porque estávamos vivendo situações também de abolição inconclusa, né? Então, todas estavam interessadas em estabelecer um complexo sistema de controle a essas populações, né? Que fosse irrevogável, né? E que perpetuasse esse pacto por anos. E assim foi. Então, quando a gente está falando de política sobre drogas, a gente está falando desse pacto da guerra às drogas, desse pacto colonial, desse pacto que é etnocida, que mata culturas, que mata modos de existência, que criminaliza pessoas e sujeitos, e que estabelece aí uma reinvenção de uma cultura do American Way of Life, né? O estilo americano de vida, que é isso que a gente pode chamar também de imperialismo, né? Então, esse projeto, que não por acaso produz mais mortes no Brasil, né? Que faz com que os Estados Unidos tenham a sua delegacia em todos os países da América Latina e Caribe, né? Que possam controlar as nossas fronteiras, as nossas políticas e a nossa democracia, né? Essa interferência só é possível nesse nível de interferir na nossa segurança pública, porque esse pacto foi feito lá atrás. A nossa polícia foi treinada pela polícia de guerra dos Estados Unidos. Então, essa estratégia genocida, ela tem lá esse nascedouro, né? E aí chegou um momento lá da história que vem lá uns pesquisadores, não à toa, antropólogos e cientistas sociais, que vão fazer lá uma pesquisa com usuários de drogas, né? E vão descobrir que a galera consegue, né? Usar droga e trabalhar, e, no caso, viver uma vida, né? E não sai matando todo mundo. E aí ele achou, nossa, olha, né? Que coisa, vou escrever sobre isso. Então, os usuários de drogas, eles merecem compaixão,
Guardem essa palavra, porque Laranjeira tem usado ultimamente, compaixão. Isso foi uma situação muito de, assim, o alerta do Harry Essingen já piscou, e porque não, como assim? As pessoas estabelecem um bom uso de drogas, as pessoas conseguem estabelecer o controle no uso de drogas, não que é isso. Então não sou eu que vou controlar, eu Estado. São as pessoas que vão controlar, não, isso aí está errado. Para tudo, persegue ele. Alfred Lindschmidt, o nome do antropólogo. Então, ele foi um cara que depois, ele foi tão perseguido, coitado, que lá na frente, ele escreveu um livro sobre como ele foi perseguido, por fazer esse tipo de pesquisa, né, que ele militou pela compaixão das pessoas que usam drogas. De fato, nessa época, todas as grandes questões sociais, as grandes mazelas sociais, tinham uma causa, né? O uso de drogas. O que, assim, né? Desigualdade social, pobreza, fome, drogas, né? A culpa de tudo é as drogas. Essa narrativa foi a narrativa que os Estados Unidos constrói e que diversos países da América Latina vão incorporar também. Nesse momento, então, Harry Essingen, além de perseguir nosso amigo Lindschmidt, ele vai criar o NIDA, né, o National Institute of Drug Abuse, que existe até hoje, firme e forte, lá produzindo suas pesquisas. O NIDA, ele existiu para criar e dar sustentação para o que a gente chama hoje de ciência proibicionista, né? É a ciência que cria um monte de coisa, cria negócio de dependência química, né? Esses conceitos assim. E aí essa ciência precisou produzir um sujeito em uma clínica, né? Uma clínica sem sujeitos. E tem umas literaturas muito boas que falam sobre isso, a Nancy Campbell vai falar sobre, então, como o proibicionismo precisou criar uma clínica que não produzisse a autonomia do sujeito, mas que reproduzisse o controle da guerra às drogas, de maneira assim que todo mundo aceitasse numa boa, pela saúde. Aí o debate da saúde chega, entende? Aí o debate da saúde chega. Aí é aquela coisa, né, das drogas, se você usar uma vez, você já fica viciado, o sujeito vira uma marionete da substância. E aí é nesse momento que nasce assim, essa figura epistemológica da pessoa que usa droga, que é uma pessoa que não pensa, ela não pensa, né? Não pensa, não reflete sobre si, sobre o mundo. Ela é a droga falando, ela é a droga ambulante. E aí, tirar a autonomia da pessoa que usa drogas retomava aí a autonomia do profissional de saúde, e o poder do profissional de saúde, né? Então, você teve, nesse momento, a criação desse modelo clínico que pune, né? Dentro do cuidado, e que é de boa punir, né? Porque é usuário de droga. Usuário de droga pode, mas o usuário de droga tem que punir mesmo, né? Então, essa noção ela começa a ser criada aí, né? Então, o que a gente tem que entender dessa DR toda aí? É que o sujeito da clínica, a pessoa da redução de dano, a pessoa usuária de drogas, não é convidada a falar, não é convidada, né? Ela é negada, ela está sempre em surto e em delírio. Cria-se essa narrativa de que o sujeito usuário de drogas ele não tem um pensamento crítico, logo não pode legislar sobre o seu corpo, não pode pensar uma terapêutica, né? As instituições que precisam pensar essa terapêutica. E como é que a redução de danos aparece nisso tudo, nessa DR toda? Eu fiz até um mapinha que eu não vou mostrar para vocês. Então, a gente tem alguns momentos, que eu sou agora, além de ser a louca da perseguição do pensamento desse povo escroto, eu sou a louca das linhas do tempo também, porque
tem um negócio bom que a gente faz a linha do tempo para a gente ver como é que a gente chegou aqui nesse negócio, né? E aí a gente tem alguns momentos que são bem importantes para a redução de danos. Então, acho que primeiro dizer que a redução de danos ela é a quebra do pacto, né? Ela é a política da vida, né? Ela é a política, ela produz um milagre da autorização e da existência de todas nós outras usuárias de drogas, doidonas, né, que existimos nesse mundo. Então, a redução de danos abre espaço para que essas pessoas existam dentro da perspectiva do acesso a direitos, né? Não só dentro da perspectiva da punição, da perseguição e da morte. Por isso que a redução de danos é esse convite a essa conversa incômoda, desse pensamento crítico que lhe diz que a culpa não é da droga, né? A responsabilidade não é da droga, mas a gente tem esse contexto desse tamanho. A redução de danos vai fazer uma aliança da clínica com a política, né? Porque eu preciso retomar esse lugar de assujeitamento que essa política coloca o usuário de drogas, né? O usuário de drogas precisa falar. E, em falando, ele precisa ser escutado. E é de verdade. Né? Então, como que esse lugar ele vai ser criado? Ninguém convidou o usuário de droga, esse povo da saúde dessa época. Vem cá, o usuário de droga, fale. Não. Né? É pé na porta, é criar onde não existe, né? É capinar onde não tem. Assim se criou a redução de danos, certo? Assim se criou o SUS, assim se criou a reforma psiquiátrica, e assim a gente vai criar um monte de coisa a mais. Aí a gente tem alguns momentos que são importantes para a gente falar da redução de danos, né? Como essa quebra desse acordo internacional, esse pacotão. Então, a gente tem 1926, lá atrás, na Inglaterra, o impacto da Primeira Guerra Mundial, você tem a disseminação do uso da morfina e da heroína. Você tem uma situação de abuso de substância, né? Nesse momento. E aí se traz uma outra ideia, né? Uma outra ideia que, além da abstinência, tem outras possibilidades. Tem um negócio que chama terapia de substituição, né? E é possível. E aí se criou substâncias que pudessem desse esse alternativo da morfina e da heroína. Se registrou isso no relatório Holliston, que ele existe até hoje. Em 1980, a epidemia da AIDS bombando, em Amsterdã, na Holanda, você tem uma situação de que, para controlar o consumo dos injetáveis, o governo, então, suspende algumas seringas e você começa a ter o compartilhamento de seringas por essa população usuária de drogas. E aí, o que é que essa população ela pensa, né? Então, a Junkie Bonding, que é a União Junkie, União Drogado, que é uma associação de usuários de drogas, ela se junta para conversar sobre formas de uso e essa coisa aí da AIDS, o que é isso, e tem também as hepatites. A gente vai precisar criar um negócio, né? Vamos propor ao governo, então, um negócio chamado troca de seringa, e vamos dizer que quem vai fazer isso é um cara chamado redutor de danos, que tem que ser um de nós. E esse é o acordo. Esse é o acordão. Tem que ser um de nós. Tem que ser um usuário de drogas. Qual é o grande lance do Junkie Bonding, né? Assim, o grande lance do Junkie Bonding não foi trocar seringa, não é a seringa, não é nada disso, não é nenhum insumo, não é o cachimbo, não é a piteira. É o convite para a luta, é a criação do sujeito político, do sujeito da autonomia, é a tomada de decisão da sua própria vida. É muita coisa. É muita coisa. É você dizer, agora nós existimos para a política. E agora não é só um ou dois, não, é um bonde.
a gente vai de bonde. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Sabe? Nunca mais desmobilizou. Nunca mais enfraqueceu esse movimento. Muito pelo contrário, né? Somos milhares no mundo, né? De associação de usuários de drogas. Então, acho que é importante da gente pensar é que a redução de danos ela quebra com esse imaginário que o proibicionismo criou da gente. De que a gente não reflete, de que a gente não tem um pensamento crítico, de que a gente não pode tomar conta, de que não é nosso o tratamento é nosso. É nosso, é o meu corpo, é a minha história, é a minha subjetividade, né? E aí a gente tem alguns momentos que são importantes no Brasil, né? Em 89, você tem a partir da Prefeitura de Santos, você tem a implementação do primeiro programa de redução de danos. Em 90, a Bahia começa a trocar seringas de uma maneira mais consistente. A partir ainda do Programa Nacional de AIDS, muita perseguição na época, né? Porque a gente tinha ainda essa concepção de que a redução de danos, os proibicionistas, né, seguem tema, de que a redução de danos ela vai incentivar o uso. Então, a redução de danos ela causa uma inflexão no proibicionismo. Ela torna inconciliável esse pacto, né? Por isso que é tão incômodo, né? Por isso que é um negócio que é tão incômodo para essa turma, né? Porque coloca a abstinência não dá abstinência só, não dá só abstinência, não dá para não dá os 13 passos para todo mundo, não dá, né? Cada sujeito tem uma história, né? Cada história e cada encontro vai ser um acordo, né? Uma conversa com o sujeito. Então a redução de danos ela confronta muito no nível mais local a segurança pública, a própria saúde a se repensar nessa perspectiva da existência desse novo sujeito político, que é o usuário de drogas, né? Então, você tem em 96 o PRD de Porto Alegre já troca 12 mil seringas, em 2006 a Aborda é criada, Associação Brasileira de Redutores e Redutoras de Danos, a gente precisa falar disso, porque isso fortalece o movimento da redução de danos, isso faz com que eu sou cria da Aborda, eu, Pri, todo mundo aqui, né? Porque, e é um movimento que foi muito importante no sentido de criar essa ideia da política e da necessidade do fortalecimento político da redução de danos. Então, nessa época, olha, a gente está falando de 1996, a gente tinha 18 associações estaduais de redução de danos, a gente tem a Rede Paraense de Redução de Danos, a gente tem 250 programas de redução de danos no Brasil. Você tem leis municipais e estaduais do PRD. E aí, eu acho que é uma coisa... eu vou tentar já ir concluindo, gente, porque se deixar, ela fica, né? Que eu acho que é importante que a gente fale também, que é a questão da epidemia de crack, né? E como a epidemia de crack em toda a América foi essa tecnologia que possibilitou o retorno do proibicionismo de uma forma muito mais crua, né? Então, quando a gente tem um contexto onde já se debatia o cuidado e a atenção para o usuário de drogas, você já tinha rede de atenção psicossocial, você já tinha né, um debate, os CAPs ali, né? Você vem a epidemia do crack e dá uma bagunçada geral, né? Dá uma bagunçada geral porque o cuidado, então, volta a ter essa perspectiva mais punitivista, né? E aí você tem o Brasil se articulando num programa chamado Crack é Possível Vencer, que foi um financiamento de guerra, basicamente, né? Nos estados, e que produziu um aumento de encarceramento e... gente, eu só vou interromper aqui, só porque eu li. Eu estou fazendo o drive dessa aula e de várias outras aulas. Eu vou colocar todas as referências para vocês, queridos. Todas. Pode deixar, e a gente pode também fazer esse diálogo, né? O que eu esqueci, se alguém tem, né? Para a gente fazer até um mail que é um drive nosso,
desse curso. Acho massa. Aí, voltando para a epidemia de crack, né? Então, por que, assim, dentro da perspectiva da América, foi o que possibilitou, por exemplo, não foi, a gente foi o retorno e a renovação desse pacto colonial, uma reação que começa nos Estados Unidos, que vai ter uma incidência muito forte em comunidades negras, vai aumentar o encarceramento feminino, vai possibilitar, nos Estados Unidos, você tinha uma distinção assim, entre o usuário de cocaína e o usuário de crack, né? O usuário de crack mais relacionado às pessoas negras, o usuário de cocaína mais relacionado às pessoas brancas. Existe uma legislação que pune mais quem for pego com crack. Pune mais quem for pego com crack. Essa legislação ela foi dialogada nesses termos mais raciais mesmo, né? Dessa coisa da característica da sua população, que a gente sabe que é racismo. E aí, isso é o que a Michelle Alexander vai falar também, e que a Luana Malheiro vai falar também, Tornando-se Mulher Usuária de Crack, que a epidemia do crack é essa tecnologia aí que vai possibilitar aí é o primeiro grande golpe que a redução de danos assim, sente, porque eu acho que era um momento onde a redução de danos poderia estar sendo mais rolando mais investimento, e no lugar disso não foi o que aconteceu, né? E aí você começa a ter no Brasil, em toda a América Latina, uma resposta muito punitiva com relação às pessoas que usam crack e pasta base, que a gente chama as cocaínas fumadas, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Quando a gente vai falar, né, assim, desse debate, porque a gente tem que se lembrar sempre que eles não estão importando, a importância não é a droga, né? São as pessoas e esse processo de criminalização, certo? Por que eu falo isso? Porque começou-se a construir uma narrativa onde o usuário de maconha, então, ele tinha um lugar, e o usuário de crack ele não tem um lugar, né? Toda a demonização do usuário de crack ele gerou política pública, de fato, né? E aí isso foi algo que no meu livro eu falo um pouco sobre isso, você teve uma resposta a todo esse pânico moral que foi criado em relação ao crack, todas essas fantasias que foram criadas, que foram assim, o poder público responder assim, com a questão da retirada dos bebês e das mães usuários de crack, né? Então, essa onda punitiva que a epidemia de crack retoma em toda a América é algo que vai trazer um cenário de injustiça social para as pessoas que usam crack. E quem são as pessoas que usam crack? São as pessoas negras, latinas e periféricas, né? Assim, falando mais nessa questão do sistema mundo. Daí eu vou lembrar uma fala do Barroso, do ministro Barroso, naquele debate do recurso extraordinário, que está sendo votado aí no Supremo até hoje, que ele vai falar assim, né? A defesa dele é assim. Tem uma parte que ele fala: o crack muda a equação do porque ele transforma as pessoas num corpo sem alma. Imagine um cara que estudou tanto, um cara que ganha tão bem para falar um negócio desse. E qual é a linha argumentativa que ele estava fazendo? Que a legalização do usuário de maconha está ok. Aí eu vou, mas se você chegar aqui é tudo corpo sem alma. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Barroso incorporou Harry e voltou às fantasias, tá ligado? E a gente não pode deixar essa galera construir política em cima desse tipo de delírio, entendeu? A gente não pode sair reproduzindo esse tipo de coisa, né? Porque não dá, porque de fato as pessoas constroem política com isso, com esse argumento, né? Você vai lá dialogar com o juiz que vai retirar o bebê de uma mulher usuária de crack,
o cara vai lhe dar argumento de jornal, o cara não vai lhe dar argumento científico, né? Então, como que é importante a gente fazer essa disputa, né? Porque o projeto de regulamentação ele vai vir porque ele custa assim, os cofres públicos precisam desse dinheiro, né? Mas quando a gente sentar na mesa, quando for a gente, né, que for sentar nessa mesa, porque ninguém vai chamar a gente, né? A gente vai ter que fazer aquele constrangimento, aquele bafão feminista. Elas sentam na mesa. Aí elas sentam na mesa e falam, não, a gente vai falar aqui da legalização da maconha. Vocês tudo têm que levantar. Tem que levantar. A gente não está falando de legalização da maconha, a gente está falando de descriminalização de cultura, a gente está falando de descriminalização de pessoas, porque tem gente que pode fumar crack de boa, tem gente que não pode. Tem gente que pode fumar maconha de boa e tem gente que não pode. Então, redução de danos é isso, entendeu? Redução de danos acaba sendo você entender o tamanho desse projeto, intervir a partir do que a gente vai entendendo como possibilidade de quebra aí, né? Depois da epidemia de crack, 2010, 10 anos depois, a gente tem, olha, mais de novo o obscurantismo voltando, aquela coisa pesada, Osmar Terra, Bolsonaro, e aí falar que eu também estou nesse momento de entender a política de drogas no bolsonarismo. E aí a gente encontra um cenário onde as comunidades terapêuticas estão aí ganhando corpo, com um discurso forte da sexualidade, da conversão religiosa. Então, a gente está falando de um serviço público que tem sistematicamente violado o direito à liberdade religiosa, né? Tem atuado com relação ao nosso direito, à nossa liberdade sexual, porra. Porque essas comunidades terapêuticas quer dizer se você é hétero, é sapatão, entendeu? Esses são os relatos que nos chegam dessas comunidades. O convite que a comunidade lhe faz é abandone quem você é, porque agora você vai ser uma nova pessoa. Minha irmã, demorei tanto para chegar aqui. Se tu soubesse como foi difícil eu chegar até aqui, entendeu? Quando a gente está falando de tratamento de drogas, a gente está falando de um mergulho profundo na gente, porra. Não é ninguém que vai fazer isso, não. É a gente que precisa fazer isso, sabe? É a gente que precisa olhar a nossa história. E se a gente fosse cuidar num lugar que disser você precisa ser assim, 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 você precisa estar assim, assim, não vá que é barril, como a gente diz na Bahia, né? Não vá, porque aí é violência, não é cuidado. Eu vou ser cuidada com a minha sexualidade, com a minha conta no pescoço, com a minha noção de território, com a minha história, com tudo que vem junto, né? Só que a realidade real mesmo do bagulho que está acontecendo agora é que quem está no poder são as comunidades terapêuticas e todo o cuidado à pessoa que usa drogas agora está reorientado para as comunidades terapêuticas. A gente teve uma reformulação da política de drogas, da Secretaria de Drogas, de toda a estrutura de prevenção e cuidado. Você retira o nome da redução de danos e você, Osmar Terra, puxa aí um projeto de lei que ele tinha lá desde 2019, então, que ele refaz o SISNAD, né? Que é o SINAPREV, que é esse Sistema Nacional de Política de Drogas, que era o ponto de partida da redução de danos. A gente lutou tanto por isso. Aí eles vão e tiram, simplesmente assim. E aí tiraram a redução de danos. Isso é importante, porque foi uma disputa, a gente está na política, né? Mas a gente entende, a gente tem que entender que qual é a natureza desse proibicionismo, do bolsonarismo, que está lutando contra a implementação de serviços, para o fechamento de serviços, na revogação de portarias do consultório na rua. O consultório na rua hoje tem sido equipamento que permite o vínculo mãe-bebê dessas mulheres, pelo menos lá na Bahia, né? Tem possibilitado esse cuidado, né? Então, a redução de danos nesse governo é um negócio que não dá nem para falar,
porque é irreconciliável, não dá nem para falar nada, né? E aí, em 2021, agora, a gente tem morte. Ai, gente, eu estou tão pessimista, mas vamos nessa. Ainda bem que está a Priscila aqui, né? Em 2021, a gente tem um quadro bem nefasto, assim, eu acho que a política de drogas ela é uma linha de frente desse governo, esse debate ela é uma linha de frente, o debate da redução de danos e dos modelos de cuidado, ele tem sido essa linha de frente. Eu tenho assistido às lives de todas elas, do Quirino Cordeiro, de todos os que estão lá no poder, para entender essa lógica, né? E essa coisa aí da coerção pela compaixão, né? A construção dessa narrativa que esse governo tem apresentado, né? Essa ideia da coerção, da volta da punição, retorno dessa perspectiva punitiva, né? De que o usuário de drogas ele só vai conseguir aprender com o uso de drogas a partir dessa perspectiva da punição. E aí, como esses dias foi o aniversário aí daquele tribunal horroroso de Eichmann, e eu gosto desse livro, que é o do tribunal, e eu queria falar um pouco sobre isso agora para a gente terminar. Não estou lendo aqui vocês, não. Hannah Arendt, ela escreve, eu tenho esse livro também, eu separei esse livro para apresentar para vocês. Hannah Arendt ela é chamada para o Tribunal de Nuremberg e ela precisa fazer uma nota jornalística sobre o Tribunal de Nuremberg e o cara lá, Eichmann, que ele é o cara que mandava todo mundo para a morte, né? Ele era o genocida. E ela, ao invés de ela ia fazer um negócio que era bem pequenininho, ela faz uma análise sobre a banalidade do mal, sobre o mal banalizado, né? O que é o mal banalizado? É isso que a gente está vivendo agora. É o mal banalizado. Essa apatia, né, de que esse governo representa, esse ódio pelo pensamento crítico, né? Então, o mal banalizado ele é dessa ausência do pensamento crítico. Por que eu estou falando de ausência do pensamento crítico? Porque Eichmann, ele só apertava um botão. Ele era um cidadão de bem, ele era um burocrata. Ele recebia a ordem, né? Ele era um cidadão de bem. O que ele estava querendo dizer é que ele era um cara profissional. Ele recebia a função. Ele não pensava muito. Ele era indicado a não pensar, né? Era uma das insígnias nazistas, era você não pode pensar. Execute, faça. E Eichmann é esse cara meio patético, esse homem branco patético, né? Que é o mal banalizado, né? Que é o milico, que é o miliciano, né? Ela vai fazer uma análise muito profunda e muito bonita, dolorosa, desse mal banalizado e da ausência de pensamento crítico, né? A gente tem que pensar o que é que a gente está fazendo no mundo. A gente tem que pensar a nossa tarefa histórica agora, no momento de pandemia. A gente que está podendo ficar em casa. A gente tem que entender quais são as nossas tarefas históricas, né? Dentro de todo esse contexto, né? Ai, gente, peraí que eu tinha um negócio mais aqui para... Metralhadora. E aí, voltei. Desculpa, gente, é que ela tá assim meio... Eu tô lenta hoje. E durante vários momentos dessa política de drogas, a gente viveu esse momento em que a gente foi convidado à ausência desse pensamento crítico. E a gente tem que tomar cuidado com esse convite, de não se pensar onde é que a gente está, o que é que a gente está fazendo, qual é o contexto maior. A gente não vai ser Eichmann, a gente não vai apertar o botão, né? Não vai apertar o botão. A gente não está aqui, a gente está nessa tarefa histórica que precisamos nos sacrificar mais. É isso, a gente precisa
E se cuidando, se cuidando, se amando, se cuidando na luta, né? A gente precisa se cuidar, mas a gente precisa tomar esse posicionamento. Durante muito tempo, as campanhas de prevenção trabalharam com a ideia de Nancy Reagan, que é just say no. Apenas diga não. Não pense. Apenas diga não. Qualquer pessoa que tem uma relação importante com a droga sabe que não é assim tão fácil. Não é só dizer não às drogas, né? Tem um movimento reflexivo que a gente não pode se furtar. E é esse o convite que a redução de danos faz, né? Para pensar contexto, para dizer não é a culpa, a culpa é da droga, a culpa não é minha, não. A retomada da responsabilidade do sujeito, ele não vem à toa, sabe? A responsabilidade é sua, né? Então, é esse convite para a retomada desse lugar do pensamento crítico, desse pensamento da luta, da gente conseguir quebrar um pouco disso que tem se perpetuado aí, desse modelo de clínica, de como se olha para a pessoa que faz uso de drogas. A gente vai dizer que a gente não é essa galera do apenas diga não, né? A gente vai entender que todos os usos são usos... não são, eu não gosto da palavra uso problemático, né? Assim, são usos responsáveis dentro de um contexto... É isso aí, né? O bicho está pegando. Então, problemática é Bolsonaro, tá ligado? Problemática é você acordar com o pronunciamento daquela pessoa e você se lembrar que as pessoas estão morrendo de Covid, mas por má gestão pública, entendeu? Então, é isso. Sabe? Assim, esse é o tamanho do nosso problema, né? Esse é o tamanho do nosso problema. Aí é isso, gente. Aí é isso. Acho que eu não preparei, assim, peguei um monte de coisa solta aqui para conseguir compartilhar com vocês, mas eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente precisa retomar a redução de danos para esse lugar. Acho que isso a Renfa tem feito, quando a gente tem se proposto a estar nos territórios, a produzir luta, a fazer esse convite para a luta, entender que as pessoas têm seus traumas históricos e as drogas têm servido para isso mesmo. Às vezes a gente tem usado mais droga na pandemia, é isso mesmo, né? Às vezes tem situações que são enlouquecedoras, a gente usa drogas, é isso mesmo, a culpa não é da droga. Também, né, vamos conseguir entender e vamos se respeitar nesse momento, se respeitar, entender qual é o nosso lugar e conseguir construir esse projeto. Já organizar a mesa para esse pacto que a gente vai fechar, né, da nossa conspiração. Já conseguir fazer aí um movimento que eu acho que é o que a gente está fazendo, a gente está aqui conspirando, compartilhando questões e fazendo a redução de danos pulsar a partir de como que a gente tem entendido a redução de danos, né? Eu acho que esses momentos de trocas eles são muito importantes, né? A gente entender que a construção da política feminista antiproibicionista ela é a saída. A redução de danos para nós é um método, é o nosso como. Como que você faz? É pela redução de danos. É o começo, meio e fim. É o caminho, a verdade e a vida. Mas é o jeito que a gente convida a companheira para estar nessa luta com a gente, porque nós somos uma rede de mulheres usuárias de drogas. Nós nos unimos em torno disso. Isso não é tranquilo em outros movimentos, né? A gente sabe que a gente se juntou porque a gente não tinha lugar, né? Que a gente não tinha escuta, que a gente não tinha fala. E agora a gente está construindo isso aqui, isso tudo para a gente ter escuta, para a gente ter fala, para a gente ter lugar, e daqui a pouco a gente ter esse assento para conseguir mudar aí as políticas internacionais, firmes e fortes e vivas e belíssimas. Obrigada, viu, gente? Desculpa. Quase um vômito. Sem culpa, sem culpa. Obrigada demais por essa aula
de história, acho que a gente, enfim, borbulha várias coisas, né? Enfim, nesse momento, só queria fazer um comentário antes de passar para perguntas. O quanto esses resgates são importantes, né, para a gente entender de onde que vêm esses discursos e quais também são as possibilidades que a gente tem de construção de futuro, de horizonte, né, e, enfim, vários espaços. Pri já trouxe, Luana também, da referência, né, dos povos indígenas e do povo preto, que indicam o quanto esses conceitos, né, enfim, a noção de gênero, a noção de raça, a noção de classe, a noção de, enfim, de droga, são todos conceitos, ficções, né, construídas para conseguir impor um tipo de supremacia que estava sendo construída, né? E aí o quanto é importante a gente olhar para povos que não tinham a necessidade de definir homem e mulher e definir LGBT como uma pessoa à parte, mas uma pessoa integrada que conseguia, por exemplo, ser referenciada como um ser sagrado, como todos os outros, mas um ser que conseguia, por exemplo, fazer a mediação entre o mundo dos espíritos, dos encantados e o mundo material, né? O quanto que os povos indígenas conseguem trazer essas visões, essa perspectiva fluida, integrada das diferenças, aonde a gente não precisa estar apartado da natureza e a gente passa a ser parte também dessa cosmovisão, né, desse universo, onde a gente é só mais um dos seres pensantes, pulsantes, o quanto isso é importante da gente resgatar. E aí eu fiquei muito pensando a minha trajetória enquanto redutora de danos, eu começo na redução de danos em festa. E eu acho que isso é um ponto bastante importante, no sentido de que, sim, existe, né, essa questão de ser um contexto privilegiado, ser um contexto que consegue custear uma equipe, por exemplo, para estar fazendo acolhimento, mas o quanto essas também foram aberturas e formas de possibilitar que pessoas que não estavam nessas cenas pudessem se afirmar enquanto redutoras de danos e ocupar esses lugares e se tornarem também agentes do cuidado. Hoje em dia, a gente tem mais de 50 coletivos que atuam em contexto de festa no Brasil todo. E o quanto isso é impactante quando a gente pensa que a festa... e aí, quando a gente, né, vai pensando quanto, para além da festa em si, né, é esse contexto da festividade. E aí, quando eu saio desse contexto da festa e vou para o contexto de rua, eu consigo perceber que eu tenho muito menos ferramentas para conseguir fazer esse cuidado, e a pessoa também para ser cuidada. Mas, ao mesmo tempo, o quanto esses espaços também são espaços de resistência e de lazer, e de proteção, e de cuidado entre pares. Né? O quanto a rua também tem esse caráter de acolher e de dar um mínimo de acesso ao lazer e à cultura, por mais que a gente saiba que ainda é muito restrito, mas entre pares isso acontece, é uma forma de sobreviver a tantas dores, a tantas violências, né? E aí a gente vê o quanto projetos que envolvem arte, que envolvem, enfim, educação, são importantes, né, nesse processo de reconhecer as habilidades, as potências e as possibilidades de vida, né? Enfim, a gente tem o Birico, que está fazendo um projeto bem interessante de venda de algumas artes de artistas para custear residências, pensões para as pessoas morarem, o quanto a gente tem a capacidade, tem ferramenta entre nós de construir alternativas, de construir formas de estratégias mesmo que não foram usadas até então, ou que a gente gostaria que fossem políticas públicas, mas que a gente ainda tem uma atuação reduzida, mas que ainda é de bastante importância e relevância para que a gente, mesmo de formiguinha, a gente vá tensionando e construindo uma outra realidade, uma outra redução de danos, né? E aí a defesa de que essas pessoas usuárias, né, sejam as pessoas que estão na rua, que são afetadas diretamente pelas políticas de drogas, que são fundamentais a gente pensar todo esse processo, mas também o quanto é importante essa classe média
usuária, que está se implicando, que está se organizando enquanto coletivo, venha debater também descolonização com a gente, venha debater política pública também com a gente, e não fique só nessa perspectiva do cuidado pontual, da crise, do psicodélico, que é importante, que é uma cena que está crescendo também, mas o quanto essa interseccionalidade, né, esse caminhar por diversas cenas é potente para a gente enquanto usuário, enquanto agente de cuidado, e para entender que existem, né, pessoas com capitais culturais e de recursos financeiros, enfim, diferentes, e que também podem contribuir nesse processo de tensionamento, de construção de uma outra política de drogas, né? Então, referenciar, né, tem vários companheiros e companheiras que estão aí nos assistindo, participando e trazendo essas contribuições, e pensando também junto para além da atuação em festa, mas o quanto isso tem sido uma porta para além dos CAPs, de possibilidade de formação e de atuação com esse campo, né? Mas o quanto é importante a gente estar conectado e estar discutindo essas implicações que a gente sabe que outras populações passam, violências, enfim, que não são vivenciadas nas cenas de festas ou que são vivenciadas por certas pessoas, né? E aí a gente sabe quem é que passa mal, quem é a tia que vai estar limpando o banheiro durante a festa, quem é a galera que vai segurar o BO e que vai sustentar, por exemplo, um universo paralelo, é o quilombo que mora do lado e que, né, enfim, tem essa contradição de conseguir resistir, sobreviver também com o financiamento do que essas pessoas trazem para a região, mas também o quanto isso é de exploração, e quando a gente está lá, a gente tem que pensar também no cuidado dessas pessoas. Surgiu uma pergunta, só não sei de quem é, nos últimos anos, como tem sido o papel das igrejas evangélicas na relação com essas políticas de guerra às drogas? Alguma de vocês quer responder? As duas especialistas já, porque as duas... Fala aí, Ai, pode falar. Não, é, Priscila, as duas, que a gente conversa sobre isso, né? Posso jogar e a senhora continua. Acho que o papel das igrejas é esse lugar da aula e da compaixão, né? Esse lugar que ela assume ali, né, da disciplina, do rigor, em ditar como é que os corpos vão funcionar, qual a formatação. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai internar em determinada comunidade terapêutica, ela precisa cortar o cabelo, ela precisa colocar uma roupa, ela precisa acordar em determinado horário, ela tem que se alimentar com aquela coisa, e aí eles colocam, não, isso é disciplina, né? Aqui você pode ter qualquer tipo de religião. Poxa, mas 6 horas da manhã eu tenho que estar com a Bíblia na mão, na frente de alguém que vai me dar um sermão? Não tem que ir, mas é de bom tom. Então, hoje eles não assumem, né, diretamente, que aí eles inclusive, desconstroem toda a narrativa que a gente fala, colocando outras palavras, o que é bem difícil também, em muitos momentos, mas a gente precisa aprender com a estrutura que está dada aí. Se eles são cínicos, a gente também é. Né? Então, se é para fazer um jogo de palavras, de retóricas em determinados momentos, dependendo do espaço que você for, às vezes a gente precisa fazer essa disputa pelas palavras e trazer as pessoas, mostrar a realidade como ela está dada. Mas a realidade que muitas igrejas impõem é um formato único de cuidado, onde, inclusive aqui em Recife, né, tem igrejas evangélicas que se colocam agora como redutoras de danos, e foi uma briga da gente, e a gente dizer que elas não poderiam estar falando sobre isso, porque elas não fazem isso, e a gente fala assim, e aí essa disputa na palavra mesmo, assim, de direitos humanos, que a gente respeita os direitos humanos, sim, das pessoas, e aí quando a gente chega lá, a gente tem que pegar a situação, mas a gente não consegue denunciar, nem fazer com que aquele serviço pare, porque ele geralmente está envolvido com toda a rede, né? E quando eu digo toda a rede, ela é toda, desde a delegacia, a medicina, a enfermagem, a segurança, a prefeitura, ao Ministério Público. Então, a gente não está falando de uma organização simples, a gente está falando de uma organização estruturada dentro da máquina do Estado, na lógica de prender as pessoas, que faz isso com muita tranquilidade, porque o Estado dá o aval,
em muitos momentos, porque coloca essas pessoas como perigosas, como pessoas que precisam ficar distante da sociedade, como pessoas que não têm condição de conviver socialmente com outras, e aí a lógica da tutela e do controle está dada, né? A nós cabe o lugar de denunciar, de criar espaços de denúncia, né? Então, por exemplo, a gente aqui em Pernambuco tem um cenário, como assim falou aqui em Belo Horizonte, como o Luna falou na Bahia, do sequestro de crianças, de mulheres usuárias de drogas da cena como um todo. Isso não é uma realidade só daqui, é do Brasil inteiro. E por que será que essa pauta, essa realidade das mulheres não ganha visibilidade na mídia? Por que será que isso não se amplia? Porque isso faz parte de um jogo muito maior, inclusive, que é do tráfico de pessoas. A gente está falando de regiões do país onde as crianças também são sequestradas, por exemplo. E isso não está distante da gente, isso não está longe da gente, isso está aqui perto de mim, a menos de 5 quilômetros da minha casa. O espaço onde isso acontece, onde essa criança foi sequestrada. Quem é que garantiu, por exemplo, que um caso não fosse sequestrada e a gente conseguisse ampliar essa discussão e levar para outros espaços? O consultório na rua, que é o equipamento que está lá, que recebe a demanda e que muitas vezes depende dos profissionais para se posicionar e dizer que não vai ter a violação, como no caso específico foi numa maternidade, né, que queria que a mãe ficasse distante, depois disse que a criança tinha morrido, depois descobriu que a criança não tinha morrido, que a criança só tinha sido levada para um outro espaço. Então, a gente fala de uma realidade que vai desde a ponta, lá com as crianças e adolescentes, bebês, mulheres grávidas, crianças, diante de uma rede muito maior que eles colocam como, né, relacionada ao tráfico de drogas, à briga de facções, só que envolve uma outra estrutura de poder que a igreja está no meio. E aí não só a evangélica, mas várias outras formatações também, mas que a gente precisa estar lá para denunciar. Eu vi que está cheio de perguntas aqui agora. É tudo isso aí. Eu concordo com o Pri. É tudo isso aí. Eu acho que é isso, gente. Assim, é um projeto que a gente também tem esse desafio de desvendar, né? Assim, é uma turma que coloca a questão do uso, da disputa sobre as noções de uso de drogas na nossa sociedade, né? Uma turma que está organizada e que, nesse momento, está nas estruturas de poder, né? Assim, eu não quero me repetir muito, mas eu acho que é isso mesmo, é a gente tentar fazendo essa disputa no miúdo, sabe? O que eu acho que agora é possível, né? Assim, fazer essa disputa de baixo para cima, sabe? Entender que a gente não tem um governo federal, ok, a gente tem, além de termos a nós mesmos, né, claro, quanto organizações, sujeitos coletivos, a gente tem a Câmara Municipal, a gente tem, enfim, a Assembleia Legislativa, a gente tem espaços de luta que precisam ser travados, né? Para um momento que um projeto de lei dele ter outro nosso para disputar também, certo? E assim fazer essa disputa, né? Eu acho que o caminho que a gente tem seguido muito tem sido muito de fortalecimento dessa presença nos conselhos. É uma presença sofrida, gente, sofrida, que tá essa turma assim das comunidades terapêuticas, não são só evangélicos, mas em sua maioria, pelo que eu tive contato, são evangélicos. Então tem uma disputa que é muito grande aí, né, dessa grande corporação. Então a gente tem muitos quadros políticos que representam as comunidades terapêuticas, né? A gente tem ministros que representam comunidades terapêuticas, né? A gente nunca conseguiu ter assim na minha concepção, né? Um amadurecimento da luta da redução de danos nesse contexto mais institucional, né? Dos projetos de lei, né? Da formalização do redutor de danos, entendeu? Então, eu acho que nesse momento haja autocuidado, minha irmã, haja autocuidado para ocupar esses conselhos. Ainda tem isso, ainda tem esses conselhos, assim, que aí a gente tem aprendido também que, na nossa experiência, assim, Pernambuco ensina para a gente o tempo inteiro, né? A gente agora vai puxar uma conferência estadual, e aí muito espelhada na Conferência de Pernambuco, né? Aí com a ideia de reescrever a política sobre drogas local. Então, a gente tem modos de fazer a luta acontecer, né? A gente não pode
entregar a bandeira agora, né? A gente não pode entregar. A gente tem que se manter na luta. Eu estava lendo aqui alguém falando isso, que é difícil, o PAN, mas não abandonem a luta, que é isso mesmo. Eu acho que o lado de lá consegue criar essa estrutura, né, mesmo de poder, que é sobre política de drogas, é sobre a suposta ideologia de gênero também, tem as disputas da sociedade, né? Que aí é isso, é só a gente não pode se furtar a esse debate, né? E nós da RINFA temos construído um pouco esse debate. Arrasou. Caso mais operacional, via os conselhos. A André Domânico perguntou lá no Facebook: Luana, por que você chamou as mulheres que você pesquisou de parceiras? Fale sobre ser socióloga. Opa, Andréa. Várias ondas, né, país? Então, esse meu trabalho, que é o Tornar-se Mulher Usuária de Crack, que é um trabalho que eu faço uma pesquisa com as companheiras, né? E aí, companheiras que eu tenho alguns anos de trajetória, né? Na própria história da redução de danos. E aí, meio que eu construí um processo de diálogo e de conversa com as companheiras, onde elas pautaram a minha pesquisa, né? Hoje, eu falo com mais tranquilidade sobre isso, né? Como assim a minha pesquisa ela se tornou um instrumento para a luta política e para a construção política, né? Assim, eu fui para campo com uma pesquisa, com uma questão, eu mudei completamente e aí fiz muita questão de tentar tanto trazer conceitos, né, que estavam ali, como era o conceito de parceira é o conceito para definir quem está ali, quem é pau para toda a obra, quem está do lado. Então, as companheiras que participaram da minha pesquisa eu chamo de parceira. E a questão do socióloga era que eu estava tentando explicar o que é ser antropóloga, né? Diz aí, Neymar, o que é ser antropóloga? Toda hora que pergunta é um negócio, porque antropólogo, menina, faz um monte de coisa, né? E aí eu estava tentando explicar, né? Faz pesquisa, mas faz redução de danos também, mas como é isso, né? Socióloga, eu cheguei, não, eu fiz ciências sociais, tem um pouco de sociologia também, sociologia, eu já consigo entender sociologia. Mas você só chega aqui toda hora, você quer saber de um negócio de saci. Saci. Então, você é sacióloga, né? E eu achei isso genial, porque foi uma forma que a pessoa conseguiu ler a minha presença, né? Conseguiu ter uma reflexão e uma produção de uma categoria a partir de um contato ali, de uma produção de sentido, né? Então, um pouco isso. Arrasou. Você vê que como indiquei lá no Facebook, né, o link para comprar, eu já estou lendo, indico muito, maravilhoso, faz uma discussão sobre ética, sobre o envolvimento das pessoas na pesquisa, o quanto é importante e o quanto elas trazerem esses conteúdos e esses termos diz do envolvimento, do reconhecimento na produção desse conhecimento, né? E aí a gente atuar como mediadoras para hackear essa academia branca e poder trazer outros conhecimentos e poder questionar, inclusive, outros pesquisadores que entram na cena de forma muito impetuosa e objetificando e não conseguindo chegar, de fato, a se reconhecer, a construir saberes que vão para além do que está na superfície, né? A Manuela de Andrade diz: é possível aplicar redução de danos no caso de uma pessoa totalmente viciada em álcool, que acorda tremendo, que desmaia, se não usar, convulsiona, enfim, em um estado difícil de tratar até pela família. Como seria feito isso?
Abril. Então, eu estava aqui olhando, eu disse, primeiro de tudo, a pessoa precisa ser acompanhada por uma equipe. Não tem como a gente falar de um caso assim, sem ter tanta informação. Então, precisa de um acompanhamento, precisa de uma escuta, precisa de conhecer essa família, é isso, fazer um estudo de caso para poder entender quais as melhores estratégias, entendendo que nenhum caso ele chega num quadro atual de crise isoladamente. Ele é uma consequência de uma série de fatores, e aí, a partir de entender esse caso, que a gente vai entender qual é a melhor estratégia. E aí eu já vou unir isso aqui para a segunda pergunta, pode ser, Nêmera, que é que fala do aparelhamento do Estado pelas comunidades terapêuticas. E aí a companheira fala que lá na cidade dela foram chegando de mansinho, foram conquistando cargos públicos, conselhos de saúde, e é isso, eles vão chegando bem suavemente, vão entrando dentro da construção, mas eles não chegam lá aleatoriamente, eles chegam lá a partir das alianças partidárias, e aí por isso que a gente precisa ler o quadro político que se formou na nossa região. Quem são os aliados da prefeitura? Qual o caminho que eles estão dizendo que vai ter? Né? Então, é importante que a gente entenda que nada acontece apenas porque alguém desejou uma determinada pauta. É uma construção política. Os partidos estão tomados por lideranças de comunidades terapêuticas. E nós, redutores, feministas, ocupamos, e aí isso é uma provocação para a gente, e me incluo também, partidos políticos, ocupamos espaços de organização, conseguimos criar espaços. Já vou lá para a pergunta para outra companheira que fala de Manaus, como é que a gente faz um coletivo da Renfa aqui? É se unir com outra, encontrar outra mulher, outra feminista que entende que por esse pensamento, por essa forma que a gente está colocando aqui, como é que se pode formar aqui, entrar em contato com a gente, entrar em contato com os núcleos da região, se não tiver na sua cidade, tem na região. Nós estamos hoje nas 5 regiões do país, então temos pessoas trabalhando, articulando, fazendo a pauta da redução de danos, mas precisamos da ocupação da gente em determinados espaços. Teve uma companheira aqui que falou, né, que ocupou um conselho lá no Ceará pelo CRP. O CRP é uma estratégia nossa também, né, assim como o CRES, assim como os coletivos de redução de danos em festa, assim como a luta pelo direito reprodutivo, pela legalização do aborto. São todos espaços onde a gente entende que a gente precisa estar, que estão abertos e disponíveis à nossa discussão e que conseguem ouvir crítica, conseguem ouvir outro pensamento, porque às vezes o pensamento hegemônico ele faz parte, inclusive, daqueles que se colocam muitas vezes como aliados e aliadas nossos, que não conseguem ouvir crítica, que não conseguem, às vezes, ouvir um ponto diferente. E aí é importante que a gente se organize, que a gente se estruture, que a gente vá junto, né? Eu acho que sempre é importante para vai ocupar algum espaço. Ir com outra pessoa, e sozinha pode ser difícil, porque são espaços difíceis, muitas vezes, cansativos, que muitas vezes não nos querem lá. Então, imagina você estar numa reunião onde 20 pessoas não querem que você esteja, o nível de energia que fica em cima de você, né? Mas a gente pode trabalhar também para conquistar aquelas pessoas e elas entenderem que nós temos um lugar, né? Eu gosto muito de saudar a experiência de um companheiro aqui da Se Liga, que é uma associação de usuários de drogas, que chegava estarrando mesmo nas reuniões, e ele disse, eu sou assim, vocês vão ter que aprender a lidar comigo, que eu sou assim. E eu vou, às vezes, trazer alguns pontos que vai ser com sentido, sem sentido, mas eu sou assim, e vocês vão ter que aprender a me respeitar. E a gente conseguiu criar várias formas de incidência e de entrada. Então, para um caso clínico, precisa de envolvimento de profissionais, de serviços específicos, que não precisa ser também algo distante de você, aí em busca do serviço público. Os CAPs ainda existem, estão lá, gente. Apesar de tudo, né, de toda tentativa, existem profissionais, a galera está lá fazendo e ainda está disponível, sim. Os redutores e as redutoras de danos estão em diversos espaços, não apenas na política pública, né, aqui é um exemplo disso, muitos saíram, foram diluídos, mas tem muita gente fazendo redução de danos a partir de diversos espaços e movimentos variados, e para ocupar espaço e construir um espaço feminista, precisa só de outro feminista. Arrasou, Pri. Inclusive,
aproveitar para fazer o convite, que em breve, a gente está fechando a data, mas em breve a gente vai ter um espaço de acolhimento nacional, onde outras manas que não estão conectadas ou não estão nas capitais ou estão em estados que ainda não têm a Renfa, onde a gente possa se encontrar, trocar um pouco sobre, a gente entender como a gente atua nos territórios para a gente poder estar em rede nacional, mas o quanto é possível, né? Enfim, a partir do lugar onde a gente está, do que a gente já faz, das nossas habilidades e dos lugares onde a gente está inserido, em espaços mistos, enfim, enquanto a gente consegue se fortalecer estando em rede para conseguir estar em todos esses espaços, pautar todas essas questões, e a gente quer cada vez mais crescer e ter mais manas para ter mais pernas e fazer mais coisas e ter mais conselhos. Luana, quer comentar alguma dessas questões? Eu me sinto completamente contemplada, assim, eu acho que é só falar bem brevemente, que eu acho que sobre a questão da companheira que colocou, a questão do álcool, é só para dizer que não tem, assim, uma receita, né, assim, a redução de danos, ela vai muito dessa conversa, né, com o sujeito. Então, assim, se o objetivo do sujeito for abstinência, ok, né? É só para a gente tomar esse cuidado para não colocar, às vezes, a redução de danos como sinônimo de um tratamento que é necessariamente com a pessoa usando drogas, assim, é a escolha do sujeito, né? Tem gente que consegue, né? Tem gente que quer ficar abstinente de determinada droga e a redução de danos pode ser, pode ser, entendeu? Pode ser um caminho para isso, né? A gente coloca que a redução de danos é uma política assim que pode investir que vai dar certo, né? A gente tem experiências, a experiência portuguesa, sabe, de depois de 10 anos de descriminalização e de 10 anos de investimento que ia para a segurança pública, passa aí para a criação de uma rede de redução de danos. Então, tem espaço de convivência, tem gente na rua, tem carro equipado, tem espaço de uso seguro, tem espaço para se você quiser se tratar, tem espaço para quiser dormir 15 dias e já foi, entendeu? Então, a gente, na redução de danos, a ideia é que a gente cria essa complexidade. É esse convite a olhar a política pública com complexidade, a olhar a questão do tratamento dentro dessa complexidade, né? E eu acho que é importante a gente estar falando o tempo inteiro de redução de danos e formulando os nossos projetos independente de qualquer coisa, né? Assim, porque a gente precisa ter nosso projeto, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma conferência nacional e popular, antiproibicionista de política de drogas, porque eles nunca vão chamar uma conferência, né? E a gente gosta dessas coisas, né? A gente gosta. Mas a gente precisa ficar formulando sobre isso, né? Porque eu acho que às vezes dá essa sensação, né? De que, porra, os caras tomaram poder, então a gente não tem como existir, a gente não tem como fazer luta, a gente sabe fazer luta fora da instituição, mas a gente vai ficar lá na instituição só para pirraçar mesmo, né? Porque a gente vai precisar, e a gente vai fazer o que a gente der conta, entendeu? Então, se a gente dá conta de fazer uma redução de danos, daqui, ó, eu vou fazer a renfa do Amazonas, mas na renfa do Amazonas, a parte do conselho, eu não quero, né? Mas eu vou construir a redução de danos com as minhas companheiras. O que é construir a redução de danos com as companheiras? É isso que a gente faz no nosso boca a boca, né? Como é que está seu uso de drogas, como é que está o meu, quando a gente vai se olhar, a gente vai se cuidar, né? A gente não vai chegar para a companheira que está doidona falar e dar risada dela, a gente vai chegar do lado e vai proteger essa companheira, porque a gente sabe que as mulheres usuárias de drogas elas são mais estupradas, a gente sabe disso, a gente sabe que a mídia o tempo inteiro joga com isso, foi estuprada, mas era usuária de drogas, estava no território. Então, pensar a redução de danos é necessariamente pensar esses espaços de segurança para as nossas vidas, para as nossas companheiras, né? Então, é algo que está para além
da instituição. Eu não vou depender de Bolsonaro para fazer meu negócio, minha redução de danos, né? Porque é sobre mim, é sobre minha história, é sobre como eu me relaciono com as pessoas e como eu vou fazendo a luta, né? Essa coisa da gente, esse imperativo do autocuidado, que eu acho que é uma coisa que a gente tem, veio muito desse lugar da redução de danos, né? Esse lugar de que a gente entender, porra, olha o tamanho da treta que a gente está lidando, sabe? Olha o peso, é isso, né, cara? Você vai numa reunião, elas falam, ah, meu Deus do céu, a Priscila vai. Aí elas todas já ficam pesadas. Você entra numa sala. Eu me lembro quando eu entrava nessa sala de conselho de drogas, eu entrava assim, toda tatuada, com as pessoas ali todas arrumadinhas. E assim, ficar tranquila e rir disso, né, gente? Porque a gente veio aqui para causar esse desconforto. E é de boa, né? É de boa, a gente vai causar esse desconforto, a gente vai falar uma parada que às vezes ninguém vai querer ouvir. Quando a gente começou, a gente foi assim. Ninguém queria ver esse negócio de falar feminismo, rapaz. Negócio de feminismo é redução de danos, redução de danos de racismo, é luta antiproibicionista, é legalização de maconha. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Quantas vezes a gente já não foi a chata do rolê? E quantas vezes precisou segurar uma na mão da outra e falar assim, vamos nessa, minha irmã. A gente constrói o caminho, ou a gente pega esse facão aqui e abre esse caminho, ou então ninguém vai fazer isso na tranquilidade, né? É o meu lugar de cuidado hoje, sabe? Assim, porque na Renfa eu consegui produzir um feminismo assim, de fato que eu me vejo nele, né? Antes disso, eu tinha, inclusive, uma questão com o feminismo, né? Foi a Renfa que me fez desfazer disso, porque era um lugar muito hegemônico, né? Onde se debatiam só determinadas pautas, eram algumas mulheres, né? E as mulheres feministas, com muitas carteiras de feminismo, né? Assim, enquadrar a outra, sabe? Então, a gente tem aí muito espaço aí onde se produz muito radical, feminismo hegemônico. Tem as feministas aí que estão do lado de Damares, construindo a ideologia de gênero com ela. Colada. Mas não é o nosso feminismo. É por isso que a gente está aqui fazendo a gente falar de feminismo antiproibicionista, porque não tem uma coisa sem a outra, né? Não faz uma coisa sem a outra. É o nosso formato, é o nosso combo. Primeiro a gente cuida das irmãs, né, e constrói essa ambiência entre nós. E faz tudo junto, Como né? é a agroecologia, A gente cuida, tá as crianças lá, estão elas chorando, estão elas rindo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É só um ponto que lembrou, assim, o ENCA que a gente fez, a gente foi incrível, né? Maravilhoso, super potente, tal, todo mundo trabalhando. Aí chegou na hora da plenária de lançamento da Renfa. E aí alguém mudou, tirou do auditório e colocou numa sala menor. Imagine a confusão que não foi quando elas descobriram, e eu me lembro muito da cara do Luana, ela, o quê? Como é que tiraram a gente do auditório? Volta, a gente sai de onde estava e diz, olha, sai todo mundo do auditório, porque é a plenária da Renfa, querida. Ela vai começar agora. Nossa primeira reunião de plenária, onde a gente vai deliberar nossa carta de princípios e abrir, e não vai ser aqui agora vocês que vão fazer isso, não. E olhem que eram companheiros, aliados, né? Construímos com vários até hoje, mas o quanto naquele momento foi determinante e foi, acho que desse lugar assim, ó, ninguém convida a gente, não. A gente vai lá e entra, ocupa e faz o que tem que fazer. E às vezes é isso, às vezes é o papel da chata, daquela que fala de algumas coisas, né? Quantas vezes, falar de racismo de novo, lá vem as feministas de novo. E aí chegava lá nas feministas, não podia falar das pessoas encarceradas. Aí chegava aqui, você é bissexual, você é trans, não pode. Isso, bicha, nada da gente não é possível. Aí, quando a gente fez a Renfa, a gente fez a rede daquelas mulheres que estão ali no cantinho querendo fazer, mas não sabe, né? Ficam lá isoladas. Então, elas ficam ali na esquina fumando baseado, fumando uma pedra, cheirando negócio, conversando, fumando cigarro. E aí, bora construir? Bora fazer algo para a gente? Porque se for depender da galera que está aí, ninguém vai falar da gente, não. Né? Então, a gente fez, então bora lá, todo mundo que está à margem, que se entende a partir desse lugar,
a Renfa é o caminho. E a salvação. Axé. Assim, eu Entre para a digo que nossa foi comunidade, né? sim, o único feminismo interseccional que eu vi na prática mesmo com as pessoas, sabe? Isso eu acho que foi uma das coisas que mais me encantou na Renfa, e essa possibilidade de estar perto das trans, das pretas, das putas, das professoras, das profissionais de saúde, de todas elas que de alguma forma não se encontravam, né, em outros espaços. E aí é isso, fica o convite para a gente construir cada vez mais espaços como a Renfa, né? A gente traz também que se tiver dificuldade, a gente está aberto para conversar e tudo mais, mas que existe a possibilidade de ser feminista, antiproibicionista, sem estar na Renfa também. Todas fiquem muito à vontade para se colocarem e para, né, enfim, requererem esse lugar. Acho que a Renfa é um espaço importante que marca esse lugar, inclusive enquanto uma rede, mas que a gente sabe que existem muitas que vieram antes, que vão vir depois, e que desde que a gente esteja junta e construindo política, construindo a redução de danos que a gente quer, né, e o mundo que a gente quer, eu acho que está valendo, independente do formato. Mais perguntas? Acho que estamos finalizando. Queria agradecer demais a presença das meninas, que honra foi estar aqui, tivemos uma aula, trocamos numa noite gostosa, e deixar o convite para o último encontro, que vai ser na próxima terça-feira, dia 20, sobre feminismo antiproibicionista e racismo, super importante esse debate também. E é isso, fiquem atentos, acompanhem as nossas redes. A gente tem um monte de material disponível, tem o Manual Feminista Antirracista pelo Desencarceramento, que é uma publicação recente nossa, que também está disponível em PDF, tem o livro de Luana, comprem, sigam a gente nas nossas redes sociais, e é isso. Obrigada, meninas, e boa noite. Se cuidem. Até mais, maravilhosas. Eu vou fazer, viu? Eu vou fazer esse drive. Deixa eu deixar. Até terça-feira que vem ele está prontinho. Que aí eu coloco, e aí vocês vão colocando também as referências que vocês têm. E a gente faz. Eu estou naquele grupo também, a gente pode ir trocando ali naquele grupo também as referências. E uma alimentando aí com as referências das outras. Isso. Obrigada, maravilhosas. Arrasou. Obrigada. Axé para nós. Axé mesmo. Axé. Obrigada. Arroz, chicas. Muy bien.